de acordo com o tema, o que eu vou fazer vai ser não tanto falar das obras em si, não me vai interessar aqui falar, trazer nem poemas, nem quadros, nem obras em particular, é mais o discurso sobre, portanto, nem sequer vou debater se aquilo que eles dizem é válido, inválido, se eles têm razão ou não, ou se conseguiram ou não conseguiram, é mais trazer o discurso mesmo, as pretensões e depois o modo como em Portugal essas pretensões foram sendo reconvertidas. E, antes de mais nada, eu já na outra apresentação já tinha falado destas coisas, mas é importante ter em conta para tudo isto ser compreendido que isto funciona mais ou menos em pirâmide. Portanto, o surrealismo português só se entende perfeitamente à luz do surrealismo francês, que por sua vez só se entende à luz das vanguardas históricas e depois das vanguardas históricas para toda a tradição moderna que o Otávio Paz ali fala, portanto, a tradição de ruptura, a ideia de que constantemente a modernidade funciona neste mecanismo de colocar em causa o que já foi feito, absorver parte do que já foi feito e transformá-lo numa espécie de linhagem constante e sempre um discurso do novo, um discurso de ruptura. Portanto, e daí este aparente paradoxo entre tradição e ruptura e a tradição da ruptura, que depois, de acordo com outras teorias, é o que permitirá também definir as duas modernidades em paralelo, portanto, uma ideia burguesa de modernidade, que é aquela ideia habitual de mais próxima da tradição, de acordo com os ideais de progresso e de tecnologia, tudo isso. Em contraponto, a ideia artística de modernidade, que é a das vanguardas, e sobretudo destaco esta última questão, uma liminar rejeição da modernidade burguesa e uma consumidora paixão negativa. Isto é fundamental para perceber e depois os vários métodos utilizados, incluindo a anarquia, o apocaliptismo, etc. Isto é fundamental para perceber. Esta citação aqui é uma definição que o Arnaldo Saraiva dá de vanguarda, que é muitíssimo interessante. E destaco sobretudo a questão da relação entre a relação de tempos, portanto a vanguarda como algo que aponta para o futuro, mas sempre em interação com o passado, e algo que caminha, afasta-se do que conhece para caminhar para o que ignora. Estas são duas questões fundamentais para entendermos todo o discurso das vanguardas. E também esta definição do Melo e Castro, que diz que a vanguarda se define de acordo com aqueles três parâmetros, aponta sempre para uma novidade, para a recusa de tudo aquilo que se considera ultrapassado e estereotipado, implica sempre uma marginalidade múltipla, portanto, é a sociedade que marginaliza e eles que também se marginalizam para fugirem a essa sociedade, e sempre para um ideal de liberdade. Isto são Depois, o dadaísmo será, portanto, a vanguarda mais próxima do surrealismo e, portanto, muitos surrealistas inicialmente estiveram no dadaísmo, que vai ser o verdadeiro grito de guerra das vanguardas extremo, em função do clima de guerra, que é fundamental para perceber o surrealismo. Portanto, este clima de grande nojo e de impaciência perante o ponto ao qual a cultura ocidental tinha conduzido, leva o dadaísmo a optar por uma atitude de absoluta recusa e de absoluta desconstrução, que depois os surrealistas, em 24, portanto, vão em certo sentido modelar, porque os surrealistas, o dadaísmo acaba em 22, os dadaístas mais coerentes suicidam-se, os menos coerentes vão fazer outras coisas, nomeadamente o surrealismo. E o surrealismo parte realmente deste ideal de desconstrução e singularidade do dadaísmo, mas ao mesmo tempo tenta dar-lhe uma componente histórica, portanto, e aí está. Ao contrário do dadaísmo, que, portanto, leva ainda mais longe aquele impulso futurista de recusar tudo, o dadaísmo quer mesmo acabar com tudo, os surrealistas já não tanto, já vão ali buscar nomes de várias linhagens, cruzam-nas, e, portanto, já fazem uma coisa muito típica das vanguardas, que é, nós vamos começar tudo, mas, entretanto, já houve não sei quantos que começaram algumas coisinhas e nós agora falamos deles. Portanto, isto é muito típico e o surrealismo português vai adotar este. Eu vou só falar de algumas coisas do surrealismo internacional fundamentais e vão ver que existem semelhanças no discurso e que o discurso português só se entende à luz disto. Portanto, a ideia de que, sob as tintas da civilização, sob o pretexto do progresso, acabamos por banir do espírito tudo o que, com razão ou sem ela, pode ser classificado de superstição, de quimera, portanto, e o surrealismo vai pretender recuperar tudo aquilo que a civilização moderna tinha colocado em causa em nome da razão, em nome do progresso, em nome da ordem,
tudo isso, de uma sociedade muito regrada e organizada. Mas é um discurso também já tipicamente romântico, portanto não... depois o forte contributo de Freud, não é? A ideia de que existe todo um continente dentro do homem ainda por explorar e que os artistas vão dedicar-se a explorar por várias vias esse continente. As origens da palavra, portanto há dois precursores no uso da palavra. O primeiro é o Nerval, portanto, é um poeta francês, que primeiro fala de uma coisa que é o supernaturalismo, em que ele diz que o supernaturalismo é a arte produzida com base em estados de reverie, de sonho, de delírio, e cá em baixo diz que o objetivo dele também será escrever sobre visões. E isto aqui é precursor da ideia do Rimbaud, do visionarismo. Entretanto, o Apollinaire utiliza já o próprio termo surrealismo, em 17, e neste segundo texto nós até vemos que ele diz que surrealismo é o termo mais do que indicado para falar de todas aquelas coisas que têm sido feitas modernas e, sobretudo, para nos referirmos a todas as formas artísticas de alteração dos costumes. E isto é muito interessante. Entretanto, o Breton vai adotar o termo, também em homenagem ao Apollinaire, vai associá-lo à ideia de automatismo psíquico e à ideia de que existem várias... A realidade, conforme nós a concebemos, omite muita coisa que também pode ser entendida como outras alternativas de realidade, desde o sonho até aos delírios, até à loucura, até comportamentos que não se enquadrem com a ideologia veiculada e, portanto, cabe ao surrealismo. O surrealismo não é um irrealismo, isto é um aspecto fundamental. Nós estamos a falar aqui de arte abstrata, nós estamos a falar de combate ao real, estamos a falar de pegar no real e pôr no real, conforme nós o concebemos, tudo aquilo que também existe. Portanto, é o supra-real, é o além do real, é o real e mais alguma coisa, não o contrário. Depois, esta declaração coletiva tem aspectos muito interessantes. Portanto, isto é o que eles dizem a 25. Portanto, não queremos nada com a literatura, queremos libertar o espírito do homem, vamos fazer uma revolução, mas essa revolução é completamente desinteressada e, portanto, não existe ali nenhuma componente política ou assim. Amigos, estejam alerta que nós vamos estar lá e tudo o que vocês façam que não deviam fazer, vamos estar lá a ver. E aquela coisa fantástica, somos especialistas da revolta, que é ótimo. Portanto, isto é o que eles dizem em 25. Depois, em 28, 29, as coisas começam a dar buraco. Porque, entretanto, eles que ali diziam que não queremos nada com a sociedade, de repente já se lembram de aderir todos ao Partido Comunista Francês, resolvem juntar a revolta artística à revolta política. Há uns que não gostam, incluindo o autor deste texto, que é o Artaud, que entretanto eles expulsam, e ele ali vai dizer que tudo bem, eles podem expulsá-lo, não interessa assim muito. Também eles aderirem à revolução ou não, eles também nunca fizeram nada de jeito, portanto também não é a revolução que vai ajudá-los a fazer. E que há mais surrealismo para além do Breton. Isto é fundamental. Esta ideia de que o surrealismo, ser-se surrealista e o surrealismo não dependem do Breton. O Breton criou, tudo bem, mas há mais mundo para além do Breton. E isto é fundamental para os portugueses. Outras coisas, depois a concepção que o Artaud tem de surrealismo também se explica, percebe. Porque é que ele não poderia nunca estar de acordo com o Breton, porque para ele o surrealismo é uma magia, é uma exploração do ser humano levado ao limite e, sobretudo, é uma lógica de constante destruição. Destruição sobre destruição. Onde a palavra ataca as palavras, o inconsciente ataca as imagens. Portanto, isto aí vai ser importante depois para o Pedro Homme, para a concepção do objecionismo, para a ideia de que não há... O Breton tinha a ideia de que a partir de certa altura seria possível resolver as antinomias. O Artaud não acredita em formas de resolver as antinomias. Pode-se dizer até que o Artaud, em certo sentido, está mais próximo do dadaísmo do que do surrealismo nestas concepções. O segundo manifesto do surrealismo é que o Breton o que vai fazer é lavar roupa suja. Portanto, basicamente, ele vai dizer mal de todos aqueles que andaram a dizer mal dele e vai dizer mal de todos aqueles que eram amigos dele e deixaram de ser amigos dele. É formidável. Mas diz coisas fundamentais depois para o nosso discurso. Diz esta frase importantíssima, em que ele diz que acredita que há um ponto em que todos os contrários se encontram e que não vamos falar de construir ou de destruir, porque nesse ponto em que os contrários se juntam,
não vamos falar da oposição entre construir e destruir, porque isso vai deixar de ser necessário. E veremos que o Pedro Gomes vai pegar esta frase para mostrar que o objecionismo parte desta frase para a superar. Neste mesmo manifesto, ele vai falar, portanto, vai dizer que o surrealismo continuará sempre, mesmo que todos aqueles que inicialmente tinham pregado o surrealismo resolvam dar de fuga, em que ele diz aqui que, mesmo que não ficasse nenhum de todos aqueles que foram os primeiros a medir por ele as suas possibilidades de significação, mesmo assim o surrealismo vivaria. Portanto, e temos aqui o discurso contrário ao do Artaud. O Artaud diz que surrealismo não é Breton, e o Breton também diz que surrealismo não é os surrealistas que o formaram, uma coisa muito mais ampla. No fundo, eles estão a dizer a mesma coisa, mas com palavras diferentes. Depois, outra frase fundamental também, em que o Breton diz que o gesto mais surrealista possível será pegar num revólver e sair à rua e disparar à multidão anónima, e que se alguém nunca tiver pensado em fazer isto pelo menos uma vez perante a sociedade que nós temos, essa pessoa é que merece mesmo estar no meio da multidão e levar com o tiro. Acho que é bastante interessante. Ele também, neste manifesto, portanto, faz a articulação com o surrealismo e a alquimia, e diz que, no fundo, a poesia, a técnica surrealista, aproxima-se da pedra filosofal, e será por aqui depois que o António Maria Lisboa vai pegar. Portanto, a veia mais ocultista do António Maria Lisboa nasce também aqui neste manifesto. Depois também tem aqui uma tirada sobre o Bataille, e isto é importante perceber, porque eles têm duas posições completamente contrárias em relação à maneira de mudar as coisas. Para o Breton, o Bataille é amigo das moscas, como diz o Breton, e o Breton diz: nós surrealistas não gostamos de moscas, gostamos mais daquelas roupagens que até foram preparadas para afugentar moscas. Portanto, não queremos nada com essas podridões. E até diz a outra: reúne todos aqueles que saíram do surrealismo e formem um grupo novo e vão todos correr para ver o que é que fica dos cabeleireiros ao final do dia. Eles têm imagens muito interessantes. Depois, em 35, o Breton, que ali em 30 está contra aqueles traidores que... Então nós queremos fazer a revolução materialista histórica e vocês não querem aderir ao materialismo histórico. Em 35 já está ele a sair do Partido Comunista e a entrar em dissidência com os comunistas, e pronto, eles zangam-se. Acontece nas melhores famílias. E portanto ele diz que porque o grande problema está em que o que o Breton e companhia queriam fazer no Partido Comunista seria participarem na Revolução Social, mas ao mesmo tempo continuarem a fazer as suas pesquisas e as suas técnicas artísticas muito próprias. E os comunistas vão dizer que essas técnicas muito próprias, no fundo, são coisas contrárias à Revolução. Vão dizer que o surrealismo é um movimento contrário à Revolução. Porque aquele tipo de problemas que os surrealismos se ocupam, a pesquisa sobre o amor, a pesquisa sobre a sexualidade, a pesquisa sobre a liberdade do homem, sobre o sonho, isso são tudo coisas que não interessam à Revolução. Que eles, das duas, uma, ou são comunistas ou são surrealistas, serem as duas coisas ao mesmo tempo não é possível. E o Breton não acha muita piada ao caso. Ao início diz que vai tentar conciliar as coisas, depois há uma altura em que se percebe que não se consegue conciliar. Ele vai dizer o mesmo que nós vimos na definição do Arnaldo Saraiva há bocado e nas outras, que é impossível para a arte de vanguarda conciliar-se com movimentos políticos, porque normalmente os movimentos políticos até têm, a nível artístico, têm uma perspectiva algo reacionária. E se o objetivo é combater a sociedade burguesa, tem que se combater a sociedade burguesa com uma arte que a sociedade burguesa não consiga aceitar nem compreender. Se vamos dar-lhe reproduções daquilo que ela já conhece, ela não se vai sentir muito incomodada. E esta ruptura entre o comunismo e o surrealismo, ou vice-versa, é importante, e sobretudo vai ser importante porque o Breton também, aqui no outro texto, em que ele vai dizer que vai estar permanentemente contra todo o tipo de arte que sacrifique o conteúdo à forma. E, portanto, é aquele momento em que os surrealistas compreendem que, para evitarem uma arte de propaganda, que era no fundo que estamos em plena época de implantação do realismo socialista, e portanto, que depois em Portugal vai ser fundamental para perceber a oposição entre os surrealistas e os neorrealistas, portanto, a diferença entre uma arte que se quer livre, que se quer independente, que se quer completamente contrária a qualquer tipo de regras ou de constrangimentos temáticos ou de constrangimentos formais, e por outro lado uma arte que propõe que os artistas que estão ao serviço daquele partido político têm de fazer propaganda dos ideais daquele partido político e têm de escrever de acordo com o modelo instituído para que os artistas daquele partido trabalhem. Este é o grande momento de ruptura,
E depois aqui este último manifesto do Breton, que se chama Prolegómenos a um terceiro manifesto do surrealismo ou não, já vemos o Breton a dizer que a verdadeira salvação é resistir individualmente, é procurar individualmente a chave da prisão. E aqui é o momento em que o Breton já vem dizer que se calhar não é possível existir em grupos surrealistas. E depois em 47 ele vai voltar a dizer o mesmo e já vai insinuar que no fundo o surrealismo nunca passou do movimento artístico e que as conquistas do surrealismo nunca foram outras senão arte, mas também vai dizer que o surrealismo não quer nada com a sociedade e muito menos com qualquer partido político. Portanto, e isto é fundamental para perceber os nossos amigos. Portanto, temos aqui a proto-história do surrealismo em Portugal, uma exposição em 40, em 42 aquele livrinho giro que eu recomendo, é muito interessante. Depois em 42 e 43 os dois números da revista Variante. A partir de 42 aqueles senhores começam a reunir-se no Café Hermínios e eles próprios, pela descrição que fazem, percebemos que o que eles estão a fazer é uma espécie de dadaísmo à portuguesa. É colar desenhos nas montas das lojas com cuspo e ver aquilo a escorrer, é andar a pregar rasteiras às senhoras na rua, etc. São divertimentos que eles tinham muito interessantes. Surrealismo propriamente dito em Portugal. Primeiro poderemos colocar esta questão para perceber depois os problemas dos grupos e tudo isso. Surrealismo em Portugal ou surrealismo português ou os dois. E portanto esta teoria, este tipo de questão parte da ideia de que no fundo o António Pedro, que é apontado normalmente como o introdutor do surrealismo em Portugal, é o líder, entre aspas, do grupo surrealista de Lisboa que é fundado em 47, mas depois todos os outros vão dizer que o António Pedro não é surrealista. Não é surrealista, pelo menos no aspecto porque o António Pedro começou por ser, como eles próprios dizem, ainda mais de direita que o Salazar e depois, entretanto, mudou de ideias e eles dizem que o António Pedro não passa de um diletante ético e, portanto, enquanto diletante ético não pode ser, por mais que a arte dele até pudesse dizer-se surrealista, o surrealismo não é só uma questão de arte, é uma questão de mundividência, é uma questão de postura ética e, portanto, o António Pedro não tem essa postura e, portanto, nunca poderia ser surrealista. E o debate começa aqui. Começa no ponto em que se diz que, no máximo, o grupo surrealista de Lisboa é surrealismo em Portugal, ou seja, é transplantar para Portugal o grupo do Breton, as técnicas do Breton, as coisinhas do Breton, do agora expulso-te a ti, agora expulsas-me tu a mim, portanto, e depois há a ideia do surrealismo português, que seria uma espécie de surrealismo adaptado ao contexto português e que faz a síntese do nosso contexto, da nossa situação, dos nossos problemas, dos nossos autores, com a herança do Breton. E já vamos ver que isto é produtivo. Portanto, e o António Cândido Franco até diz que isto é fantástico porque quando as pessoas vêm dizer que o surrealismo em Portugal é tardio, o surrealismo em Portugal não é tardio. O surrealismo em Portugal está perfeitamente adequado a uma versão do surrealismo que foi aquela que nos serviu. E isto é uma coisa que, se nós analisarmos o discurso dos surrealistas portugueses, até cheira um bocadinho a batota, porque a questão é, eles vão dizer que não somos nós que fomos adotados pelo surrealismo. O surrealismo é que foi adotado por nós quando nós achamos que precisávamos dele. Nós estávamos nesta situação. Estávamos aqui em choque com o regime, estávamos em choque com os neorrealistas, estávamos em choque com um contexto que era completamente opressor. E então o surrealismo pareceu-nos a coisa mais indicada para responder às nossas necessidades. Portanto, não estamos nada atrasados. O que acontece é que o surrealismo, e depois o Cândido Franco dirá que se o surrealismo tivesse aparecido em Portugal na década de 30 em vez de 40, teria levado ainda com aquele ambiente de discussão partidária, aquele mau ambiente dos conflitos entre comunismo e surrealismo. E assim não, quando o surrealismo aparece em Portugal, já é claramente devedor dos manifestos bretonianos, em que ele manifesta a total independência do surrealismo a todas as formas de grupos, de partidos políticos, de tudo isso. E isto é a grande força do surrealismo português, que depois também vai ser a sua grande brecha, porque os surrealistas portugueses vão ser os mais radicais de todo o surrealismo, ou pelo menos destes assim mais falados, porque os outros ainda se conseguem aguentar em grupo, estes aqui não se suportam mesmo, é uma coisa radical. E, portanto, aqui estes textos, o do Luís Pacheco eu passei depressa demais, mas no fundo o que se diz é que os surrealistas portugueses nasceram num contexto onde tinham que lutar em todas as frentes. Tinham a opressão política, tinham com a sua arte oficial, tinham os neorrealistas com a ortodoxia comunista, tinham os cadernos de poesia, os resquícios da presença, que propõem uma arte academizante. E, portanto, eles vão romper com tudo isso. Vão recusar o regime, como evidentemente,
vão recusar a filiação política e vão recusar a academia. Portanto, e vão ficar completamente marginalizados e isolados num contexto completamente opressor. Entretanto, reparem nesta carta do O'Neill ao Cesarini em 17 de agosto de 47, em que, entre outras coisas, há aqui uma série de ideias muito interessantes, como ele dizer que eles vão filiar-se no surrealismo e não vão acreditar em nacionalismo literário, mas, ao mesmo tempo, isto tem de ser uma coisa portuguesa. Eles vão aproximar-se do surrealismo, mas não vão estar dependentes deles. E sobretudo, existe aqui, depois, se vocês lerem este parágrafo aqui de baixo, existe uma certa desconfiança até para com o próprio Breton. O que eles vão dizer é, nós até podemos aderir ao surrealismo, mas para já nunca deixaremos de ser indivíduos portugueses surrealistas. Portanto, a ideia de que não existe um apagamento da raiz portuguesa. O surrealismo vai ter de negociar, vai ter de dialogar com a herança portuguesa. E, ao mesmo tempo, o Breton, já em 47, o Breton é alvo de críticas e de suspeições. Depois, em 47 também acontece uma coisa muito interessante e que mostra realmente aquela diferença de que eu falei há bocado. Porque o Cesarini começa por tentar colaborar com o Breton, propondo ao Breton que se faça uma antologia de escritores surrealistas portugueses com um prefácio do Breton, e o António Pedro vai fazer uma incursão louca a Paris, onde, entretanto, combina uma revista super dispendiosa que teria texto dos surrealistas do mundo inteiro e nos quais em cujo volume os textos portugueses se perderiam. Portanto, seriam mais uns. E isto faz toda a diferença. O que o Cesarini quer é textos surrealistas portugueses e depois o Breton, que é o inventor do surrealismo, tudo bem, escreve o prefácio. Mas os autores são todos nossos. O que o António Pedro quer é um cosmopolitismo total. Até uma revista surrealista em que os portugueses, por acaso, também colaboram. E esta diferença de postura é a diferença entre o tal surrealismo em Portugal e o surrealismo português. É aqui que se faz a diferença. Porque depois, apesar deste grupo surrealista de Lisboa, em 48, ter feito uma homenagem ao Gomes Leal, e vemos aqui, portanto, a herança portuguesa, mas se vocês repararem, neste texto que acompanha o catálogo, os nomes que eles ali estão, não há ali um único nome português. Aqueles são supostamente os antepassados do surrealismo português. E reparem, não está lá ninguém. Tudo estrangeiros. E depois, este texto aqui é muito interessante, se no final der para voltarmos atrás, em que cada um deles vai explicar porque é que é surrealista, e se olharmos isto com atenção, existe sempre algo de individual em cada um deles. Portanto, o O'Neill fala do desejo, da defesa do desejo individual, o António Pedro até acaba com aquela expressão porque assim me apeteceu, portanto ele é surrealista porque assim lhe apeteceu, é uma vontade independente. O Azevedo fala da transformação da vida, mas depois por via de mim, portanto é tudo sempre uma questão de independência. Todos eles focam muito bem este aspecto de que o surrealismo é uma coisa independente. Eles até se podem juntar de vez em quando, mas é sempre uma coisa independente, que é completamente contrário ao discurso francês. E isto sempre, até mesmo o grupo surrealista de Lisboa, os outros então nem se falam. Pronto, e este texto também faz a mesma coisa. Eu vou passar o grupo surrealista de Lisboa pedindo desculpa ao grupo surrealista de Lisboa, mas eles não me interessam assim tanto e, portanto, eu vou passar para o que me interessa. O grupo surrealista dos dissidentes, Cesarini e companhia, vão entrar em choque com este grupo surrealista de Lisboa. E, portanto, eles vão dizer que eles não são surrealistas, ou que, sendo surrealistas, será sempre numa ótica muito academizante. E, portanto, não é isso que se pretende. Não é a academia que permite transformar o homem e transformar a sociedade. É exatamente o contrário. Mas reparem que eles, que até são tão independentes, também já estão a dizer que expulsam pessoas do surrealismo. Eles vão todos parar ao mesmo mal. Ali está, o último parágrafo é muito interessante. Eles que até querem ser todos muito independentes e que acham que isto, o surrealismo é uma coisa de libertação do homem, expulsam-se uns aos outros, dizem tu agora não és surrealista porque eu não quero, e fazem birrinhas e pronto. Mas este comunicado depois tem algumas coisas muito interessantes. Eles ali vão dizer-se, portanto, anticoletivistas, anti-estábulo literário, anti-estético e anti-moral. Este comunicado dava para ser o prefácio do Dicionário dos Antigos. E agora reparem na diferença. Viram que o outro há bocadinho não tinha nomes nenhum estrangeiros. Agora reparem na diferença e pormenores fabulosos. Eles fazem questão de marcar, eles quando dizem de onde é que vêm,
Primeiro dizem que vêm dos manifestos do surrealismo, mas na edição de 47. Eles não dizem que vêm dos manifestos do surrealismo. Dizem que fazem questão de referir aquela edição. E porquê aquela edição? Porque é tal que tem os textos pós-Segunda Guerra Mundial e os textos em que se diz que o surrealismo não quer nada com a política e não quer nada com a sociedade. Portanto, eles recusam, em certo sentido, os primeiros manifestos. Aquilo é uma forma de recusar os primeiros manifestos. Porque eles podiam ter dito os manifestos do surrealismo e já está. Não. É naquela edição. E mais, é naquela edição que já é que se eles escusavam de ter dito o tópico 2 e 3. Porque os prolegómenos e aqueles dois textos estão lá. Mas eles fazem questão de sublinhar que são aqueles textos mesmo que eles querem reproduzir e prosseguir. E depois vão dizer que depende de coisas individuais, não é? Uma vida de imaginação, a vida particular e pública de cada um dos signatários, e depois a tradição, pronto, o Sá, o Alto Real, mas lá no meio não são só estrangeiros, está lá o Sá Carneiro, está lá o Brandão, o Gomes Leal, o Ângelo Lima, vejam a diferença. E vejam a diferença dos outros que porem frases dos estrangeiros e mais nada, e estes não põem frase de ninguém. Estes dizem, nós lemos e tal, gostamos deles. E reparem que há ali malta que o Breton expulsou, está ali o Arreton no meio. Portanto, é muito interessante perceber como eles em novembro de 49 já está lá tudo. O resto depois foram variantes e até têm tudo, inclusive é o facto daquele comunicado ter sido assinado por todos, e o António Maria Lisboa em carta mostra-se muito ofendido porque eu não assinei isto e puseram-me lá o meu nome porquê. Ele primeiro diz que acha muito mal isso de estar a expulsar António Pedro, não faz sentido nenhum estar a fazer expulsões. E diz que para ele, quando se diz que aquilo é a nossa posição, não, a nossa posição só é a nossa posição se estivermos em conjunto, ou então se for cada um por si, aí ainda melhor. Já está aqui a ideia do individualismo e da recusa. Depois, aqui aparece esta nova variante em que eles já vão todos recusar que exista isso de surrealismo sequer. Na carta ao Egito, é o Egito Gonçalves, o Pedro Gomes diz em 49 que o poeta está contra todas as técnicas, mesmo as mais atuais, e portanto não faz sentido nenhum falar de coisas como poeta católico, poeta marxista, poeta surrealista, poeta... Já não faz sentido ser-se poeta surrealista sequer. Está-se para além do surrealismo. Esse poeta é um indivíduo com a sua rebeldia própria, com a sua ruptura constante. Nem sequer o surrealismo eu já respeito, realmente. Imperdoável. E em 50 o António Maria Lisboa vai dizer a mesma coisa, vai dizer que perante este estado de coisas a única coisa que resta, e é ali que aparece o termozinho interessante, abjeção, já lá está. Em que eles vão dizer que existe a abjeção como resposta ao desespero e que é necessário a cada homem encontrar a sua maneira de sobreviver livre. E depois ele aqui também já vai dizer que neste segundo, depressa posto a funcionar, ele fala do surrealismo e diz que eles até aderiram ao surrealismo porque era um movimento aparentemente mais interessante, mas que o próprio surrealismo, a partir do momento em que foi posto a funcionar, gerou aquilo que ele chama as cores surrealistas, gerou discussões do tipo eu sou, tu não és, e portanto ele diz que existe uma liberdade, o surrealismo no máximo pode ser um agrupamento de indivíduos livres. Não um grupo, mas um agrupamento de indivíduos livres. É diferente. Nesta carta ele ainda vai mais longe e diz que o surrealista de hoje, o homem livre, ou que ainda se conserva livre hoje, é assim que trabalhará. Ele diz que não acredita em ações que não sejam individuais, ou quando muito encontros no máximo 3 indivíduos, diz aquilo que o Arthur já tinha dito, que ainda vai mais longe. O Arthur disse que o surrealismo não era Breton. Este vai dizer que a surrealidade nem sequer é o surrealismo. Há surrealidade para além do surrealismo. Que é o que leva depois a Natália Correia a fazer o surrealismo na poesia portuguesa, em que vai às cantigas trovadorescas até à atualidade. Portanto, é uma coisa... Assim, já uma bizarria da Natália Correia. E em que ele diz que, doravante, o surrealismo nele vai ser ou a minha metaciência, porque depois cada um deles vai encontrar a sua resposta particular, e o António Maria Lisboa vai imaginar uma coisa que ele chama a metaciência. E o nosso abjecionismo. Portanto, cada um com a sua, e depois o abjecionismo em Portugal. O nosso abjecionismo. E isto em 50. Entretanto, o Cesarini, em 73, diz que o surrealismo em Portugal pode ser enquadrado em 3 posições. Portanto, a posição da busca do amor mágico e do extramundo do António Maria Lisboa, o amor humano do Cesarini, o abjecionismo do Pedro Gomes. São as 3 vias de resposta do surrealismo português. Ao mesmo tempo, depois aqui este texto é muito interessante, o principal, foi assinado por vários, mas o grande obreiro deste comunicado é o Mário Henrique Leiria.
onde se diz pela primeira vez, mesmo isto foi mandado para a Inglaterra, era suposto ser uma revista inglesa com textos de manifestos dos surrealistas de todo o mundo, e o manifesto português realça muito bem o facto de que cada país tem de ter a sua posição surrealista própria, e em Portugal é impossível ser surrealista, porque todos os mecanismos possíveis para revolucionar, destruir, criar em Portugal estão vedados, e portanto em Portugal o surrealismo não dá. Podem existir indivíduos surrealistas e tudo isso, mas o surrealismo organizado, estruturado, impossível. E o mesmo Mário Henrique Leiria, também em 50, em carta ao Carlos Henrique da Costa, já diz que o surrealismo não voa a lado nenhum, nós no fundo fizemos só uma série de brincadeiras sem interesse nenhum. Ou melhor, tiveram interesse enquanto experiência poética, mas ele vai achar que a experiência poética não é suficiente enquanto arma de combate. Lá está. Ele depois diz que o problema está no movimento surrealista internacional, porque às tantas o movimento surrealista internacional caiu numa espécie de novo fascismo, com o Breton como Papa, e que vai conduzindo mais tarde ou mais cedo à academia. Abjecionismo. Será o último rosto, e ainda por cima o Cândido Franco depois faz a coisa magnífica de dizer que o próprio abjecionismo tem uma evolução. Há dois abjecionismos. O António Cândido Franco diz que existe um primeiro abjecionismo até à morte do António Maria Lisboa, que é um balanço entre o contexto português opressor e eles ainda tentarem uma maneira de alcançar a surrealidade. Portanto, é uma ponte entre o surrealismo e o abjecionismo seria eles a caírem na real, pronto. Mas apesar de eles caírem na real, mesmo assim de vez em quando ainda vão para... flutuam. E o abjecionismo da segunda fase, o abjecionismo do grupo do Café Gelo, da fase em que eles realmente parece que desistem, será um outro abjecionismo, será um abjecionismo mais próximo de um certo nihilismo, mais próximo de uma ideia de negação sistemática. E eu no final ainda vou mostrar que este segundo tipo de abjecionismo tem uma aproximação muito grande ao próprio contexto da época. Há o grupo do Café Gelo, há o Cesarini a negar que o surrealismo e o abjecionismo pertençam à mesma família. Ele diz que no máximo o surrealismo e o abjecionismo podem-se ter conhecido na prisão, como se conhece tanta gente que vai à prisão e lá convive, mas não quer dizer que sejam da mesma família. Mas vemos que isto é o Cesarini a fazer uma espécie de blague, porque no fundo quem criou a antologia Surrealismo e Abjecionismo em 63 foi o Cesarini, quem em 66 publicou a entrevista do Pedro Homme, onde ele define o surrealismo, foi o Cesarini. Portanto, não há maneira do Cesarini escapar à história. Portanto, este grupo do Café Gelo, como diz aí o António José Forte, seria um grupo de jovens adolescentes, todos rebeldes, que fazem uma constante crítica à cultura vigente e que depois acabam por... É um núcleo de atração e de repulsão que definirá personalidades, que as ligará por laços de camaradagem e amizade e que as unirá em projetos literários, a maior parte fracassados. E não foram assim tão fracassados quanto isso, mas há alguns que foram, outros não tanto, mas apesar de tudo está aqui muito da melhor poesia da segunda metade do século, portanto não foi tudo assim tão fracassado. E vejam aí a tal ideia, a tal frase do Cesarini. Ele diz que as pessoas não o compreenderam bem, que a antologia não se chama Surreal Abjecionismo, chama Surreal Abjection, e depois tem o ismo à frente, as pessoas é que leram mal. Não têm culpa disso. Entretanto, a entrevista ao Pedro Homme, em que ele vai dizer que existe proximidade entre o surrealismo e o abjecionismo, os fins são mais ou menos os mesmos, a transformação dos valores básicos da sociedade e tudo isso. O único problema é que o Breton diz que existe um ponto onde tudo se conjuga, e que onde as antinomias desaparecem. O abjecionismo não acredita nisso. O abjecionismo acredita que no momento em que se começam a gerar as sínteses, geram-se novos focos de antinomia e por aí fora, constantemente. Porque ele diz que não acredita nem na teoria do surrealismo, nem na teoria oposta ao surrealismo. Acha que é preciso algo mais do que essa mera oposição. Hélder Macedo define assim este grupo, o grupo do Café Gelo. Portanto, jovens, enclausurados, que resolvem adotar um comportamento completamente contrário à norma estabelecida, que transformam as noites em dias, e depois prolongamentos surrealistas nesta nova geração. Sim, não e também. Era sobretudo a expressão de um grande nojo partilhado em modos convergentes de os exprimirmos. Portanto, e a ideia do vários, convergência,
uns são surrealistas, outros não são. Portanto, para ali muita coisa. Este é o discurso final do surrealismo em Portugal. A ponto de o Cesarini também dizer que há uns que ainda são surrealistas, como o Herberto Helder e o Ernesto Sampaio, há outros que já são só abjecionistas. Portanto, e aqui cruzam-se várias coisas, mas no fundo estamos a ver que é o mesmo discurso do princípio. Tipos individuais, com revoltas individuais, que encontram modos conjuntos de se exprimir. O mesmo que o Luís Pacheco aqui diz. Havia no Café Gelo um grupo, e depois ele diz que em verso e prosa e comportamento, eles tinham um comportamento insólito, né? E alguns deles usavam o termo surrealista, até porque o termo surrealista naquela altura era uma maneira de dizer tudo o que é extravagante, estranho e desviante. Antes já tinha sido o futurismo, outras coisas, agora era o surrealismo. Portanto, eles adotavam o surrealismo como palavra de ordem de nós somos maus, nós somos brigões, portanto somos surrealistas. Era esta a ideia. Portanto, para concluir, o Fernando Guimarães vai dizer coisas muito interessantes a respeito do objecionismo e vai dizer que o objecionismo será já o mapa, e isto faz sentido em termos cronológicos, porque reparem que se o surrealismo português já começa teoricamente tarde, este grupo já é do final da década de 50, anos 60. Já é outra coisa completamente diferente. Eles já leram uma série de coisas que os primeiros não poderiam sequer ter lido, conhecem uma série de coisas, já há aí a geração Beat, já há aí os Angry Young Men, já há aí a contracultura, portanto, eles vão ser o surrealismo já desta época mais contracultural. E, sobretudo, vão ser surrealistas de uma época em que o Estado Novo está on fire e, portanto, eles vão ter que se aproximar ao neorrealismo também. Ele também vai dizer que este abjecionismo vai ser fundamental depois para a geração do Alberto e companhia. E mesmo para terminar, esta belíssima definição do professor José Augusto Mourão, que eu acho que é das melhores, que associa o surrealismo à tradição dos malditos. E diz que, no fundo, desde o romantismo que há essa ideia dos malditos, que vai até à geração beat, e que os surrealistas em Portugal, no fundo, foram seguidores desta ideia da marginalidade e do pendor abjecionista, tudo isso.